E noutras referências, noutras análises, noutras investigações, falamos agora da importância ou da forma que comemos e a influência dos alimentos na sensação de saciedade. Susana Guerreiro, do Departamento de Bioquímica da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, agradeço a presença no programa Mentes que Brilham, começando com esta perspectiva mais genérica, por assim dizer, e depois passando à investigação. A forma como se come acaba por ter consequências numa menor ou maior ingestão de alimentos. É básico, ainda assim pergunto-lhe, comer devagar dá esta sensação de podemos pôr aqui um ponto final? Desde já quero agradecer o convite para estar aqui esta noite e nós temos então desenvolvido alguns trabalhos no Departamento de Bioquímica também à volta de nutrição, porque o serviço também é constituído por alguns nutricionistas, bioquímicos, médicos, biólogos, ou seja, há uma multidisciplinaridade na equipa. Esse comentário também se tece sobre um artigo recente que saiu, se não estou em erro, numa revista de medicina, que falava sobre o comer devagar, que levava a uma estimulação, de certa forma, da sensação de saciedade e, por sua vez, isso levava a uma ingestão de um menor número de alimentos a posteriori, ou seja, o indivíduo iria ficar satisfeito mais rapidamente ao comer de uma forma mais lenta. E isto também está tudo associado relativamente ao crescente número de obesidade, que neste caso tem vindo a aumentar ao longo do tempo, e também outra doença associada, que é a diabetes, um nível de consumo de açúcar que depois também se mantém no sangue em níveis elevados e necessita de ser controlado. Pois, porque quando falamos de uma questão de excesso de peso, obesidade em casos extremos, não falamos de uma questão estética neste patamar, digamos, falamos essencialmente de uma questão de saúde. Sim. Que investigação, por exemplo, que me destacaria das que estão a decorrer neste momento? Por exemplo, nós na faculdade, com os alunos de medicina, que neste caso são alunos de primeiro ano, muitas das vezes fazemos uma introdução de um conceito de nutrição, que é o índice glicémico, que no fundo o que permite medir é o nível, neste caso, de açúcar que existe no sangue após uma resposta glicémica à ingestão de um determinado alimento. Então podemos catalogar posteriormente o alimento como se ele tivesse um alto índice glicémico, um baixo índice glicémico, o que está documentado na literatura e que nós temos visto ao longo do tempo também a nível da investigação, era que alimentos com um baixo índice glicémico levariam a uma baixa resposta glicémica, ou seja, níveis de glicose na corrente sanguínea mais baixos, e por sua vez também levavam a uma maior saciedade do indivíduo e menores consequências a nível de saúde, uma vez que os níveis também de glicose são mais baixos. E, por exemplo, que alimentos são esses? Porque agora está-me a despertar a curiosidade. Dá-me alguns exemplos? Sim, claro que antes de dar os exemplos só quero fazer aqui um contexto que é, isto é visto como uma ferramenta que se pode utilizar paralelamente com outras coisas e não deve ser isolada, porque ela por si é uma informação e existe outro conceito associado, que é a carga glicémica, que é para ver a influência de vários alimentos numa determinada porção de comida. Mas voltando então aos exemplos, por exemplo, estou-me a lembrar de um mais comum que até é nos jogadores de futebol, que eles às vezes precisam ter uma alimentação rica antes de um jogo e precisam de um alimento que lhes forneça a posteriori glicose em pequenas doses ao longo do jogo, como por exemplo a massa, não é? É considerado um alimento de baixo índice glicémico. Em contrapartida, temos o chocolate, que já é de alto índice glicémico, mas aí temos de ter em conta a porcentagem de cacau, não é? Porque existem também chocolates com elevada porcentagem de cacau que também têm menor açúcar. E em tudo isso pode haver aqui um balanço,
não é? De alturas em que nós precisamos também de ingerir um alimento com alto índice glicémico, precisamos rapidamente repor os nossos níveis de glicose, mas no dia a dia e ao longo de uma vida e de uma dieta, há agora novos estudos que levam à indicação de que uma alimentação em que podemos selecionar alguns alimentos com baixo índice glicémico vão levar a um aporte de glicose menor ao longo do tempo e assim causar menores consequências. Eu não sei se me sabe responder, não sei se tem alguma investigação neste âmbito. Falamos muitas vezes, discutimos em televisão, no café, em casa, o problema da obesidade, nomeadamente, por exemplo, a obesidade infantil. Nos Estados Unidos, uma em cada 4 crianças sofre desse problema. Talvez a realidade portuguesa não seja assim, mas há indicadores que mostram que também caminhamos não para um cenário tão alarmante, mas para esse cenário. De que forma, já voltaremos à alimentação propriamente específica, mas de que forma é que os problemas ou as questões ou os fatores psicológicos e sociais podem contribuir para o aumento de peso? Relativamente a esses fatores, temos que os contextualizar em que houve uma grande mudança ao longo destes tempos de hábitos e de costumes e também de rotinas familiares, em que a alimentação é muito mais diversificada, foi introduzido também diferentes quantidades de açúcar e de gorduras em diversos alimentos. Para além disso, há uma menor atividade física e posteriormente a questão dos horários, não é? Das famílias, em que às vezes não conseguem ter uma hora fixa para comer e sabe-se que há uma cronobiologia por trás de toda essa rotina. Que é uma cronobiologia? Tem a ver, isso também é um estudo que outro grupo também do Serviço de Bioquímica vai desenvolvendo, que é no fundo a influência dos ciclos circadianos a nível do nosso organismo. Ou seja, nós também temos determinadas hormonas e moléculas que são produzidas em maior quantidade numa determinada altura do nosso dia. Se não estou em erro, por exemplo, o cortisol é produzido em maior quantidade durante o dia e à noite em uma menor quantidade. Por isso que às vezes podem surgir algumas... Um exemplo assim mais passageiro será, por exemplo, a nível da respiração. Às vezes uma dificuldade maior à noite em respirar, porque se calhar também os níveis de cortisol também são menores. Ou seja, é uma complexidade de coisas que estão e de processos que estão a influenciar toda uma componente ou uma determinada doença. A importância falava há pouco das refeições disciplinadas em família. Qual a importância disso para não aumentar o excesso de peso também? No indivíduo normal, entre aspas, ou que tenha uma qualidade de vida saudável, esses horários pode haver alguma flexibilidade. Mas, por exemplo, num diabético, quando ele vai a uma consulta, o endocrinologista, por norma, diz-lhe agora vai ter que ter determinados horários. Exatamente. Porque isso vai ajudar também a uma terapêutica, não é? Porque ele vai tomar medicamentos que o vão auxiliar, por vezes, no controle da sua diabetes. E para haver essa resposta do alimento e do próprio medicamento e que haja uma sintonia, se nós conseguirmos ter horários, por exemplo, levantarmos e tomar pequeno almoço às 9, depois se calhar almoçarmos ao meio-dia, às 4 lancharmos, depois à noite jantarmos, o ajuste da medicação, da terapêutica ao cotidiano da própria pessoa será mais fácil, porque sempre que nós introduzirmos uma variável, por exemplo, uma viagem em que há um fuso horário que vai mexer com a nossa dinâmica do próprio organismo, o próprio tipo de alimentação no outro país vai ser diferente, porque uma pessoa vai ao supermercado e não vai encontrar aqueles produtos ao qual está habituada. Então há sempre aí um jogo de vários
porquês e várias questões que vão influenciar. É por isso que hoje em dia se sabe que neste tema da alimentação, da obesidade, da diabetes, é todo um conjunto, é um pacote que se tem que adequar ao indivíduo e tentar ajustá-lo. E também acho que hoje em dia a indústria alimentar também está a fazer um contributo em, por vezes, diminuir agora a quantidade também de açúcares em alguns dos seus produtos, porque também há alguns comentários associados às bebidas açucaradas em que a sua ingestão pode levar a um indivíduo que já seja predisposto para a obesidade a aumentar o seu peso. E havendo essa diminuição também dos açúcares e de uma própria alimentação mais adequada, ou seja, a indústria preocupando-se também com essas questões, também dá o seu contributo. Dá o seu contributo. É sem dúvida um tema que está na ordem do dia, têm saído várias publicações, vários estudos, várias análises. Ainda tenho 1 minuto e meio no meu programa. Quero-me destacar mais uma investigação, já aqui falou de uma em particular e de outra um pouco mais ao de leve, mesmo a terminar, nomeadamente no Departamento de Bioquímica. Sim, se calhar destacava as várias áreas em que nós trabalhamos a nível de trabalhos a nível da nutrição, da obesidade, também das funções do tecido adiposo, a nível também de transportadores membranares, também a influência de alguns nutrientes nas grávidas, a nível das placentas, e todo este trabalho muitas vezes é alargado a projetos de investigação com alunos em que lhes despertamos logo desde o início o seu interesse pela investigação e pela preocupação com o doente e com as novas terapêuticas que podem surgir. Agradeço-lhe a presença no Mentes que Brilham e a vinda até ao Porto Canal. Quanto a nós, terminamos por aqui o nosso programa, mas fazemos investigação a investigação na próxima terça-feira, cá espero por si, 23 horas, aqui no Porto Canal. Até lá, fique bem.